Olá pessoal, eu sou Darren Ray, pastor da Igreja Verbo da Vida em Aracaju, e você está assistindo o nosso programa Verbo na TV. É uma alegria tão grande estar com vocês hoje, podendo compartilhar um pouco da palavra de Deus. E eu quero que vocês saibam que não precisa ficar por aqui. Nós temos várias igrejas no estado de Sergipe e eu gostaria de fazer um convite para você, para estar frequentando qualquer uma delas. E com certeza vai ser uma bênção para toda a sua família. Sabe, eu tenho percebido que muitas pessoas que até conhecem a Jesus, essas pessoas vêm a ter um relacionamento com o Senhor em termos de salvação. Mas muitas vezes ainda vivem derrotadas, tristes, sem vitória alguma na sua vida. E essa não é a perfeita vontade de Deus. Aquilo que nós recebemos da parte do Senhor é muito grande. E Deus quer que nós tiramos de nós mesmos, desta vida eterna que entrou em nós, tudo o que ela tem para nos oferecer. É justamente sobre essas coisas que eu quero falar com você hoje. Então fique ligado e que Deus abençoe você por meio dessa palavra. Então você trouxe sua Bíblia? Levante ela ao Senhor. Diga comigo, Senhor. Eu amo tua palavra. Ela é vida para mim. Portanto, a recebo com mansidão, alegria e expectativa. Que ela transforme a minha vida hoje. Em nome de Jesus. Amém. Eu estou vendo que tem algumas pessoas igual ao pastor Darren e estão usando o seu celular, né? Para a Bíblia, não tem problema algum. Só quero pedir para você aproveitar desse momento e coloque no silencioso, tá bom? Para a gente não ouvir uma música tipo chata durante a pregação, tá? Então, abra comigo, por favor, em Salmos, capítulo 51. E versículo 12. Salmo 51 e versículo 12. Hoje eu vou falar sobre a alegria da nossa salvação. Salmo 51, versículo 12, diz assim: restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com espírito voluntário. Quem falou isso foi o salmista Davi. E Davi era um homem de Deus que vivia uma vida consagrada ao Senhor. Mas ao mesmo tempo houve um período de vida na vida dele quando ele se desconectou com Deus um pouco. E foi durante esse tempo que ele adulterou com Batseba. E posteriormente ele mandou assassinar o marido dela. E ele continuou nessa condição de desviado durante mais ou menos um ano, até o profeta Natan chegar para conversar com ele. E foi nesse momento que o profeta falou que ele caiu em si. E a Bíblia diz que ele reconheceu tudo que ele tinha feito de errado e ele se arrependeu por esses pecados. E Salmo 51 foi escrito justamente nesta fase da vida de Davi. Depois de ele ter se arrependido de todos esses pecados e males que ele tinha feito. E eu quero que você observe a primeira parte do versículo, quando ele pede a Deus para restituir a ele a alegria da sua salvação. Agora, pelo simples fato de ele ter pedido para restituir a sua alegria, já mostra que ele não tinha alegria enquanto ele estava vivendo no pecado. Amém? Sabe, o crente desviado é a pessoa mais triste na face do planeta. Você sabia disso? Que não é um incrédulo, mas é o crente desviado, porque o incrédulo
que não tem nenhuma exposição a Deus e às suas coisas, ele consegue pecar e gostar daquele pecado no antes, no durante e no depois. Mas o crente não. Ele até sente o prazer do pecado no momento, mas depois a sua consciência pesa. Sabe por quê? Porque ele tem o Espírito de Deus dentro dele. E ele sabe discernir entre o certo e o errado. E queridos, eu creio que assim como Davi, existem pessoas que têm a salvação, mas que não estão alegres na salvação que têm. E eu creio que há muitas pessoas que se enquadram nessa categoria. E deixa eu te dizer que se você não está experimentando o prazer na sua salvação, então alguma coisa está errada. Mas eu também creio que Deus vai usar esse culto para fazer ser restituída a alegria da salvação de muita gente aqui. Se porventura você a perdeu, então hoje vai ser restituída. E eu queria que você abrisse em João capítulo 3 e versículo 16. Eu não sei se você já leu esse versículo. Ele diz: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Diga comigo, vida eterna. Agora, quantos de vocês creem que têm recebido a vida eterna já? Amém. Sabe o que leva os crentes a acreditarem nisso? É a própria definição que eles têm de vida eterna. A maioria das pessoas acredita que a vida eterna representa a nossa libertação do inferno. E esse de fato é um dos grandes benefícios dela, mas isso em si não é tudo que a vida eterna engloba. Jesus não morreu simplesmente para nos salvar do inferno. Jesus morreu para nos dar vida eterna. Então, o que é a vida eterna? Sabe que o próprio Jesus responde a essa pergunta? E eu quero que você abra no lugar na Bíblia onde ele responde, em João 17, bem perto de onde você está. João 17, a partir do versículo 1, nós vamos ver o próprio Jesus definindo a vida eterna. Definindo também, ele vai fazer as duas coisas hoje à noite. Deus é milagroso e ele consegue. João 17, versículo 1. E pior que agora tudo vai para a televisão. Antes era só vocês que mangaram de mim. Agora são milhares. Aleluia. João 17, 1 diz assim: tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu filho, para que o filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Aleluia. Então, segundo Jesus, a vida eterna é a experiência de conhecer a Deus. Aleluia. Sabe, a palavra grega traduzida como conhecer aqui no versículo 3 é a palavra gnosko. E um dos significados dessa palavra
é a relação sexual entre um homem e uma mulher. Inclusive em Gênesis 4, versículo 1, a Bíblia diz que Adão conheceu a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim. Agora, quantos sabem quando Adão conheceu a Eva, não significa que ele a cumprimentou e disse: oi, meu nome é Adão, prazer conhecê-la, a graça e a paz do Senhor. Não, esse conhecer está se referindo justamente ao sexo. Eles tiveram uma relação sexual, eles se conheciam. E a relação sexual é o ato de maior intimidade entre o marido e sua esposa. E é justamente nesse mesmo contexto que a palavra conhecer é usada nesse versículo em relação a nós e Deus. A vida eterna é para nós conhecermos a Deus de forma íntima. Aleluia. Então, vida eterna é muito mais do que a simples libertação do inferno. É você ter a habilidade de viver com intimidade, em intimidade com Deus que te libertou. Havia um homem, anos atrás, chamado Nicholas Winton, e eu não vou pedir para você repetir, mas ele era um humanitário britânico que salvou a vida de 669 crianças do Holocausto na época da Segunda Guerra Mundial. E você que nunca soube ou nunca ouviu falar dele, eu encorajo você a pesquisar um pouco, porque é uma história muito emocionante. E dizem que em 1988, ele apareceu no programa de TV. E mais de 25 pessoas que ele salvou estavam presentes nesse programa, junto com ele. E eles tiveram pela primeira vez a oportunidade de se conhecer. E eu mesmo, quando assisti o vídeo, eu chorei, que mexe mesmo com o coração. Mas o ponto que eu quero fazer aqui é que esse homem salvou a vida dessas crianças, mas nenhuma delas conhecia ele. Deixa eu te dizer uma coisa. Jesus não morreu apenas para salvar a sua vida. Ele morreu para que você pudesse conhecê-lo intimamente. E não somente quando você chegar no céu, mas aqui mesmo nessa vida terrena. É possível. E então, baseado na definição que Jesus deu, nós vemos que muitos crentes não têm experimentado a vida eterna. A verdade é que muitas pessoas são salvas, têm Deus no coração, sim, mas não estão tendo prazer com Ele. Eu acho isso uma tragédia. A gente tem um Deus tão grande vivendo dentro de nós e a gente não desfruta de nada dele. A gente não tem, se tem alguém nesse mundo que deve estar feliz da vida, tendo um prazer enorme, deve ser você. Que tem Jesus no coração. Amém? Mas o problema é que muitas pessoas, por diversos motivos, não estão desfrutando da alegria da sua salvação. Salvação tem alegria. Salvação verdadeira em Deus tem prazer, que palavras não podem nem descrever. E se nós não estamos experimentando isso, então talvez precisamos restituir a alegria da nossa salvação hoje à noite. Amém? E como eu disse, eu creio que há várias razões que a alegria da salvação
acabe não manifestando na vida de pessoas. E uma dessas razões, eu creio, é o próprio pecado. Sabe que você não pode desfrutar da salvação e do pecado ao mesmo tempo? E o próprio Davi provou isso. E às vezes pessoas, elas querem saber se um crente pode perder a salvação ou não. E eu não vou poder entrar nos detalhes disso agora, mas tecnicamente você não perde a salvação por causa do pecado. Mas você com certeza perderá a alegria da sua salvação por causa do pecado. Vocês estão comigo? Amém. Enquanto um crente vive pecando, eu creio com todo o meu coração que Deus não para de falar o coração dele. Que o cara está lá na meleca. E Deus está lá no coração. Com muito amor, com muito jeito, com muito carinho. Puxando ele, falando com ele, tratando com ele. E é justamente esse conflito interno que deixa a pessoa miserável por dentro. Enquanto não toma uma posição na sua vida. A Bíblia diz que Jacó lutou com Deus. E por muito tempo eu tive dificuldade de entender isso. Eu pensei, mas que negócio. Mas é porque eu deparava apenas o aspecto físico da sua luta. Mas Jacó não estava lutando com Deus apenas fisicamente. Estava havendo uma luta interna no coração dele também. O nome Jacó no hebraico significa enganador. Ao observar a vida dele, nós podemos ver essa falha realmente no caráter dele. Ele andava enganando o povo. E parece que Deus estava tratando com ele sobre estas coisas, para ele deixar de viver assim. Até chegar ao ponto de Jacó não aguentar mais. E ele tomou uma posição e ele disse, eu não solto Deus até receber a minha bênção. Aleluia. E aparentemente, assim, Jacó, ele não ia largar Deus até que essas coisas ficassem resolvidas na vida dele. E aparentemente elas ficaram resolvidas mesmo, porque logo depois da luta, Deus mudou o nome dele para Israel. E o nome Israel no hebraico significa triunfante com Deus. Jacó entrou na luta com Deus como um enganador, mas ele saiu dela com uma nova identidade. Ele não era um enganador mais. E sabe, muitas vezes, nós também lutamos com Deus. Você sabia disso? Cada pessoa aqui, por mais estranho que você ache, que era essa luta que Jacó tinha com Deus, você também já lutou com ele. Sabe como? Lutando com a decisão de obedecê-lo ou não. Deus falando ao seu coração e você não querendo, e você internamente resistindo, indo e voltando, lutando com Deus. E sabe que é quando você finalmente se rende a Ele, que você acaba sendo triunfante com Deus. E é nesse momento que a alegria da sua salvação passa a ser plena. Porque você não pode viver nos dois mundos. Vocês estão comigo? Amém. Aleluia. Agora, mesmo quando o crente se acerta com Deus e deixa o pecado de lado, ele ainda tem que lidar com outra coisa que abafa a alegria da sua salvação, que se chama condenação.
Alguém aqui já foi condenado? Já sentiu essa desgraça na sua vida? Muitos crentes não conseguem desfrutar do seu relacionamento com Deus, porque estão passando o tempo todo se lamentando pelos erros que cometeram. 1 Timóteo 3,6 diz: não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Na condenação de quem? Do diabo. Condenação, queridos, vem do diabo. E esta é a forma dele roubar a alegria da sua salvação, mesmo quando você já tem. Então, querido, é isso aí. Eu quero lhe incentivar a não viver nenhum dia a mais sem desfrutar de tudo que Deus tem depositado em você por meio do novo nascimento. Esta vida eterna é muito grande e que nada dela seja desperdiçado em nome de Jesus. O CT Falcão 12 Aracaju, em parceria com as fisioterapeutas Laile Nogueira e Karine Mendes, realiza um trabalho de motricidade com crianças de 6 a 15 anos. A avaliação motora é essencial para analisar o desenvolvimento motor. São analisadas as áreas motoras, como equilíbrio, lateralidade, esquema corporal, motricidade fina e global, organização espacial e temporal. Agende a avaliação do seu filho na Clínica SEI, Rua Campos 289, São José. E venha conhecer o nosso trabalho todos os sábados às 9 horas no ginásio do Sesc do Centro. Mais informações 343-3414. A nova coleção Primavera-Verão Ortopasso vai dar o que falar. As meninas vão adorar os modelos, as cores, os detalhes. Os meninos se surpreenderão com conforto e com os desenhos super modernos, feitos exclusivamente para eles. Mamães e papais acertarão em cheio na hora de comprar sapatos, escolhendo modelos dessa nova coleção Primavera-Verão. Moda, conforto e segurança juntos na mais perfeita combinação. São mais de 15 linhas. Ortopasso Moda e Conforto, nas melhores lojas da cidade. Mais informações 79988265337.